Esse é o podcast, o nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, eu sempre procuro valorizar as pessoas que em contato. Participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Salve, meu bando! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Ao meu lado tem a presença do Marcelito, que dessa vez está com noção, né? Que é um assunto mais sério que a gente está tratando aqui na nossa região. E devido a toda a situação, né, que está ocorrendo aí no estado, no RS, aí, tudo, as enchentes e todas as situações que estão passando, e econômicas também, né? Que isso aí vai se alastrar bastante tempo. Tá aí o nosso convidado que vai conversar bastante sobre isso também. E o Marcelito está medicado, né? Por enquanto ele está medicado e depois eu retiro o medicamento dele. Para conversar com a gente hoje, esclarecer algumas dúvidas e trazer algumas informações, a gente tem a presença hoje do Cauê Furossoto, mais uma vez aqui no podcast. Muito obrigado pela presença, Cauê. Eu que agradeço de estar aqui com vocês nesse espaço top 10 aqui. É um prazer sempre estar informando a população e estar aqui com vocês os dois. Show de bola. Cauê sempre polêmico, mas sempre com a informação certa. Então, né, o importante é a informação. e principalmente nessas horas, né? A informação é muito relevante. É. Informação verídica, não desinformação na realidade, né? É verdade. Pedi para tu se apresentar, Cauê, caso alguém não te conheça. Essa câmera aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, sou vereador aqui em Pelotas há 9 meses e 28 dias. E a gente está aqui trabalhando em prol da população, principalmente com isso que o Marcelo falou, que é informação, que é o mais importante. Show de bola. Até eu gostaria já de começar esclarecendo uma coisa, porque a gente foi criticado por algumas pessoas por não estar indo no meio da água gravar vídeo. E eu gostaria de dizer que o papel de fiscalizar o trabalho da prefeitura é dos vereadores. E aqui tem um vereador, então hoje a gente vai esclarecer com ele. Né, Marcelo? Exatamente. A gente optou por não fazer isso. Então, a gente já trouxe uma série de pessoas aqui para falar sobre o tema, cada um dominando o seu assunto. Que teve o Thiago Romeu falando sobre a segurança. Isso, eu vou colocar um adendo ainda, pode continuar. Hoje temos um vereador, o cara que tem o dever de ir lá no meio da água mostrar o que está sendo feito. E não é nós, é ele, porque a gente elegeu ele. Então, estamos fazendo a nossa parte. E mais um adendo, acredito eu que o Cauê vai concordar, que também não adianta tu ir lá para o meio da situação, da catástrofe, vamos dizer assim, né, da crise, para fazer nada, para ir com o celular. E inclusive, aí eu vou retornar um pouquinho do Marcelito sem noção. Já dizia o Chaves, muito ajuda quem pouco atrapalha. Então não vai, se tu não vai fazer algo relevante, se tu não tá lá, tu não é voluntário, se tu não tá destinado a isso, não vai. Faz de uma outra forma, como a gente escolheu fazer, trazer informações à população. E com certeza, né, a prefeitura e os vereadores, como fazendo parte da prefeitura, trazem a informação certa, não um monte de fake news que a gente está vendo por aí, né? Então temos que confiar, eles estão lá para isso. Tá bom? Desculpa o desabafo. Não, mas eu acho que tá mais que certo. Se não vai fazer nada, não faz merda nenhuma. Fica em casa ao invés de incomodar. O que eu mais vi nessa enchente foi gente incomodando e atrapalhando. Ou seja, não fazendo porcaria nenhuma. Então eu concordo com vocês. Acho que eu vi, né? Presenciei milhares de pessoas, indo lá para tirar foto, para filmar, para gravar e só aparecer, né? E não ajudou em porcaria nenhuma, como eu falei. Até falei um palavrão aqui aquela hora, desculpa. Mas é isso. Se não for fazer nada, realmente não faz. Só não atrapalha. Né? Se não for fazer nada, faz nada em casa. Isso, pronto. É isso aí. Isso aí. Cauê, começando então aqui nossas perguntas, vou te perguntar aqui qual que é a real extensão do problema das enchentes em nossa região hoje? Bom, a gente está falando hoje, na quarta-feira, dia 15, né? Eu até fiz uma live com o professor Colares, que foi o fundador
da Faculdade de Engenharia Hídrica da Federal. E foi uma live mega explicativa assim, para as pessoas. E ali no estudo deles, claro, a gente não contava com a cheia de novo em Guaíba, como está acontecendo, né? Mas era que os próximos 3 dias, isso foi no sábado, os próximos 3 dias seriam os piores. E de fato a gente viu 3 dias ruins, e na segunda a gente acaba vendo a água recuando bastante, ou seja, mesmo com o vento contrário, a água estava indo em direção ao mar, né? E aí a gente acompanha de ontem para hoje uma evolução, né? A partir da madrugada, nós saímos de tarde da terça-feira com 2,64 e a gente chega a 2,78. Né? Lembrando que o nível de 1941, que teria sido a maior enchente do Rio Grande do Sul, que já foi ultrapassada agora por essa última calamidade no Rio Grande do Sul inteiro, né? Foi de 2,88. Então, a real situação hoje, continuar em atenção. Tenho convicção de que não iremos chegar em um Eldorado, em um Canoas e Porto Alegre. Isso foi dito pelo Colares, não foi dito por mim, isso foi dito por um grupo de pessoas, né? Mas eu acredito que sim, a água possa voltar ali até o Laranjal, possa voltar até os pontos que estava antes, porque choveu muito em Guaíba, choveu muito na região sul, foram mais de 300 milímetros, né? Então, a real situação é atenção, nada de pânico. Acredito que isso não vá chegar em hipótese nenhuma num telhado de uma casa. E eu estou entendendo mais ou menos politicamente por trás por que isso está acontecendo. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Prefeitura de Pelotas está tentando fazer um empréstimo de 35 milhões de reais. Fiquei sabendo por cima, só não sabia o valor. 35 milhões de reais. Então a gente precisa entender também por trás de tudo isso por que está acontecendo alguns movimentos, né? A princípio, a justificativa dos 35 milhões é para reconstrução de Pelotas. E eu vou fazer uma pergunta de vocês. Tirando a ponte da Z3, que a gente já conseguiu as pessoas para acabar a obra, quer dizer, para reconstruir a Z3 de concreto, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Também não sei se vocês sabem, em Pelotas tem um diretor executivo que cuida só de pontes. Caraca. Ele ganha 11 mil reais, em torno de 9 a 11 mil reais, só para cuidar de pontes. E as pontes, para mim, desde que eu entrei na Câmara de Vereadores, continuam exatamente igual ou pior. Tanto que essa caiu, né? Mas tirando a ponte da Colônia Z3, que vai ser reconstruída pela iniciativa privada, por cidadãos comuns, e o Trapiche, eu quero que vocês me respondam. Qual é a reconstrução que precisa de Pelotas? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Problema tem um monte. E na realidade, essas pontes que tu te refere, pela minha ignorância e leigo como eu sou, na realidade é degradação de tempos, né? Não é de agora, não é por causa da enchente. Não é a enchente que degradou a ponte ou levou a ponte, como houve municípios que sim, até pontes novas que infelizmente não aguentaram o colapso que foi as águas. Mas aqui não aconteceu isso, então não é degradação da enchente, né? Eu quis colocar um outro ponto, mas voltando à pergunta, a situação ela é em alerta, não é nada de pânico, não vai voltar a uma água muito maior, né? Essa não é a previsão. Então a real situação é alerta, a água pode chegar onde estava, acho que vai ser um pouco difícil porque ela está dando uma boa vazão para o mar lá em Rio Grande, e acredito que seja isso. Mas também tem que colocar o ponto que também não é se descansar, nada vai acontecer, porque a água está retornando. Então não é também 100%. É como tu falou, fica em alerta, a gente não pode esquecer que a gente está falando da natureza. Começa a chover hoje, não para de chover. Aí já muda todo Na o verdade, cenário, né? Nem precisaria de tudo que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Pelotas, quando chove, eu vou falar, da outra vez que teve aqui eu falei nisso, vou repetir. A gente tem tanto buraco no asfalto que se não der para ver onde ele está, é acidente. Então... mas eu acho que eu entendi agora. Pode ser que esses 35 milhões para reconstrução, pode ser que ela fale que a cidade está esburacada por conta das águas. Será? E aí ela pega um dinheiro que quem vai pagar é a gente, obviamente, como sempre, né? Talvez seja isso. Enfim, mas fica alerta. Falando na questão da Suba do Guaíba que tu falou, isso foi especificamente, tem essa informação especificamente pelas chuvas ou aconteceu alguma outra situação, águas, por exemplo, que diz que a chuva do norte também influenciou? Enfim. Não, na verdade, tudo que falaram em termos de Guaíba foi verdade, né? O que eu posso te afirmar é que, assim como Pelotas e tantas outras cidades, talvez a manutenção que deveria ser dada
em termos de precaução para problemas... Mecanismos de defesa? Do meio ambiente, etc. Isso não aconteceu, de fato não aconteceu. Porque os portões, aqueles ditos portões e os diques da Mauá, muitos com buraco e tal, e eu acho que nunca ninguém imaginou que essa catástrofe de 41 poderia ser pior, né? Tanto que se pensassem, imaginassem, estaríamos preparados, coisa que nós não estamos, principalmente em Pelotas, né? São pouquíssimas pessoas que a gente vê falando sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento imobiliário com sustentabilidade, né? Eu me recordo que a primeira vez que vim aqui falei que o meu primeiro projeto na Câmara de Vereadores foi o IPTU Verde, né? Que era para reduzir imposto, que não vinha sendo reduzido há 20 anos, e o IPTU Verde iria ajudar, dar desconto para quem ajudasse o meio ambiente. E justamente esse tema, essa pauta, hoje já não é nem mais política pública, é emergência pública. Falar sobre sustentabilidade do meio ambiente é emergencial. Falando sobre o meio ambiente, já aproveitando a tua deixa, o que tu acha que tem que ser feito agora, como vereador aí, ou o que eles já estão planejando para o futuro, porque isso tudo vai passar, com certeza, referente a diques, mecanismos, enfim, pavimentação, tudo isso, até mesmo fluxo, drenagem de água, né, que isso já acontece, como ele disse, das enchentes, e isso não é por causa do São Gonçalo, enfim, e sim porque a chuva e a drenagem não ocorre. Já está sendo pensado alguma coisa? Já foi falado? Foi levantado? Na verdade, é uma série de problemas, tá? Número 1, tem a ver, sim, pavimentações, tem a ver, as pavimentações não deixam a água, não deixa a drenagem natural acontecer. As construções civis, que eu sou completamente favorável, eu vim do mercado imobiliário, mas eu sou favorável com sustentabilidade, com um pensamento para o meio ambiente. Também não tem acontecido. A nossa cidade estava rodeada de esponjas, que essas esponjas são as que drenavam a água da chuva e etc. E muitos empreendimentos foram construídos erroneamente nesses espaços. Então, a gente tem que discutir muito a fundo. O plano diretor da cidade, que não vem sendo discutido há muito tempo, e eu venho falando isso, acho que desde o início que eu ingressei na Câmara. A política pública, que não é mais política pública do meio ambiente, que é a emergência que eu falei, e agora precisa ser feito planejamento. Nada é feito em uma cidade, nada é feito em um cargo público sem planejamento, sem previsibilidade. Então eu acredito que a partir de agora seja emergencial, seja para o governo que vai ficar ou que vai sair, para quem vai entrar. É a partir de agora, de 2024, pós-eleições, criar um planejamento estratégico de previsibilidade para poder esperar aí, porque é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que esperar. Não é esperar acabar as eleições para ver o que vai fazer. Não, exatamente. E é o que eu estou querendo dizer. Como vai ter eleição, acho que vai ser muito complicado esse tema ser abordado. Eu gostaria muito, acho. Mas a gente precisa ser realista. Acho que isso não vai acontecer. Não tocaram em assunto, assim, propriamente dito sobre isso, sobre o futuro. Não, por enquanto, pelo menos com a Câmara dos Vereadores, não. A gente vem avisando na Câmara de Vereadores, eu converso com outros vereadores, claro, óbvio, né? Sim, sim. Até porque o meu pensamento é isso. Eu acho que a gente tem que criar aí um grupo de pessoas que participem ativamente, as pessoas que tratam desse assunto, né? Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento com sustentabilidade, e criar a defesa civil também tem a ver, né? Isso, e é que na verdade aí tem um comitê, né? Já existe esse comitê que quem cuida do comitê, quem faz o chamamento é a prefeitura com os órgãos. É o comitê de crise que o pessoal... Na verdade o comitê de crise a gente teria que criar um outro comitê para tratar só desse assunto, né, de enchentes. Mas existe um comitê de crise agora? Ou quem te ouviu falar que existe? Não, existe sim. Quem cria esse comitê é a prefeita, ela chamou a Defesa Civil, chamou um representante da Câmara de Vereadores, né, que deveria ser o presidente Anderson Garcia, o presidente passou para o César, para o vereador Cezinha. Hoje ele é que representa a Câmara de Vereadores nessas reuniões. E aí tem meteorologistas, tem... Policial Civil, Federal, tudo todos bombeiros, né? Todos envolvidos para poder fazer reuniões e passar a informação que a gente tanto cobrou. E só para complementar, me explica um pouquinho como é que funciona a escolha para o pessoal do comitê de crise, que eu não entendi muito bem. E o que cada função é escolhido só nesse momento agora, ou isso já é anteriormente? No dia 30 de janeiro, conforme eu falei para vocês aqui, 30 de janeiro eu anunciava a maior crise da saúde de Pelotas,
né, dos últimos 25 anos. Eu informei isso e naquele mesmo dia eu aviso que a prefeitura faz politicagem, tanto que contrata um cargo que deveria ser usado agora. Lá em janeiro foi contratado um cargo, tá aqui, ó. Paulo anuncia a criação de assessoria de governança executiva para monitoramento de fenômenos climáticos. R$19 mil, tá aqui, gente, R$19.458 para um cargo especial da prefeitura, do gabinete da prefeitura, governança, tá aqui, tá nas redes sociais da prefeitura, que era para estar nos avisando agora. E eu marquei, inclusive, tá aqui, ó, a minha publicação. Alô, Miguel Medina, meu parceiro, adoro ele, não tem problema nenhum, é um engenheiro super qualificado, um menino super qualificado, mas estando ou não no cargo, por favor, ajuda a prefeitura, né? Porque esse cargo foi criado em janeiro. Antes da enchente. Monitoramento de fenômenos climáticos. O que tu acha que um cara que assume isso tem que fazer? A gente deveria estar preparado, a gente deveria ter mais informação. Então era isso que eu queria falar e publiquei nas minhas redes sociais. Né? Logo que começou a enchente, eu estava em Canoas e Porto Alegre, não estava aqui em Pelotas. Né? Eu tinha sido ameaçado aqui por causa da CPI da saúde, aí eu acabei me afastando de Pelotas, e aí começa a enchente em Porto Alegre, eu fiquei ilhado, a ponte foi trancada, e aí eu acabei lá na linha de frente, estando em Canoas e Porto Alegre, ajudando os resgates e tal. Foi quando eu vi que a água ia chegar em Pelotas, aí eu dei um jeito de vir para cá, que não foi pela ponte, mas a gente deu um jeito e a gente chegou aqui. Você não voltou com medo de sofrer algum represália? Na verdade, a gente acabou andando com seguranças, então eu nem pensei assim na questão da ameaça. Eu acho que foi uma questão tão complicada, e isso eu acho que a gente, depois de cobrar muita informação da prefeitura, que não estava acontecendo isso lá no início, né? Sim. Eu na Câmara ainda consegui pegar uma sessão da Câmara para avisar, olha, a população precisa de informação. Eu estou passando as informações que eu estou tendo acesso no Instagram, e começou a aumentar muito o número de seguidores, de pessoas me perguntando. Eu cheguei a estar com 16 mil mensagens não lidas no Instagram, porque as pessoas não tinham informação no Instagram oficial da prefeitura, mas tinha no nosso. Né? Então, eu cobrei na Câmara de Vereadores, olha, prefeitura, vocês são o órgão oficial da cidade, então vocês precisam informar, e aí passam a informar mais, e eu acho que isso foi bacana, porque isso aqui, né, é o que as pessoas querem hoje, as pessoas estavam saindo de casa, e nisso eu acho que a gente foi bem. E foram vítimas de fake news, né? Por falta de informação. Esse é o maior problema. Segurança. Isso é o maior problema hoje. Isso é um grande problema, isso é um desserviço total. A correria que a gente teve que fazer para desmentir várias fake news, aquela da onda, que ia vir uma onda de 5 metros, 6 metros tsunami, lá do Guaíba. Né? Em Lagoa, tsunami em Lagoa. A fake news é uma coisa, mas é crime, e os meios, né, Polícia Civil, Federal, estão investigando absolutamente todos os áudios, estão investigando absolutamente tudo, porque talvez as pessoas não saibam, quem faz isso não sabe, mas fica registrado o IP da internet, fica registrado, mas eu vou usar um IP da China, não tem problema, fica registrado o e-mail do celular ou o registro do computador, então dá para se achar. Dá, porque eu já fui vítima de fake news, não divulguei, mas a gente, com uma investigação, a gente achou muito breve, bem rápido, né? Tu entra com uma ação judicial, intima o WhatsApp é obrigado a te passar os dados e os 3 primeiros que divulgaram. Pô, interessante. Bacana. Então, quem tá fazendo fake news aí não tá totalmente seguro de ser descoberto, né? Não, pelo contrário. Fake news pode ser investigado, e talvez você esteja sendo investigado agora e nem sabe. É verdade. Tem um papel também, assim, ó, tem o que se aproveita dessa situação, né? A pessoa mau caráter, porque isso é mau caráter, a pessoa que se aproveita dessa situação, mas também tem aquela pessoa, vamos colocar assim, menos instruída. Chega o mano, vou dar o exemplo, já que tu citou o WhatsApp, chega aqui, o cara repassa pro tio, repassa pra mãe, e vira uma cadeia, e muitas vezes não sabe o que tá fazendo, na realidade. Sim, é previsto em lei que diz, não tem esse direito de dizer, eu não sei, tá, tudo bem, mas a gente sabe que tem essa parcela também que ajuda, infelizmente, sem querer, né? O Chaves já falava, sem querer querendo, ajuda a disseminar. Também tem essa parcela, né? Não vamos colocar que todo mundo se aproveita dessa situação. Tem algumas pessoas, entre aspas, inocentes, que acaba acontecendo. Mas tem um mau caratismo, né? Isso é complicado. Não, e é crime, né? É crime, é um desserviço. Tu imagina uma pessoa que é cardíaca,
tá saindo de casa às pressas, escuta que vai vir uma onda, ou alguém que saiu sem pegar suas coisas em casa, que demorou uma vida para conquistar, e aí tá lá num abrigo escutando um áudio que tá vindo uma onda de 6 metros. Pô, isso aí, né? Ou quem não tá aqui na cidade, mas tem parente que tá aqui. Foi muito ruim. Eu acho que essa enchente serviu pra gente ver que a nossa sociedade, eu nunca tinha visto Pelotas tão unido, mesmo com as diferenças, né? Ideológico, mas o humano, né? Qualquer diferença. Qualquer diferença. Eu vi pessoas que não se gostavam juntos ajudando a resgatar isso. Para mim foi espetacular. Foi sensacional. Eu nunca tinha visto Pelotas tão unido, claro, tirando as pessoas que não faziam nada, que poderiam estar em casa, e tirando as fake news, o resto eu fiquei surpreso, assim, com a onda de solidariedade que a nossa cidade atingiu. Então fica aqui para essa parcela pequena, que tu sabe que existe. Não chegou qualquer coisa no teu WhatsApp, Instagram, sei lá, qualquer meio que chega de comunicação, não passa adiante, se tu não sabe. Com os canais se tu não entende muito bem, não passa pro vizinho, pro tio, pro parente, para quem for, não passa, deixa ali, tenta investigar, tenta ver, tenta perguntar ou se informar com pessoas que realmente sabem o que está acontecendo e que vai passar uma informação verídica, né? Cauê, não sei se é do teu setor, se tu sabe me informar isso, mas eu tenho uma dúvida sobre como funciona o FGTS da calamidade, se está em vigor em Pelotas. Na verdade, essa foi uma cobrança nossa, inclusive, né? Porque o que eu imagino? Mesmo em crise, a onda de solidariedade é ótima, mas quem está em um cargo público precisa fazer políticas públicas. O FGTS Calamidade já é uma lei antiga, justamente feito para aquelas áreas que são atingidas, como Brumadinho, como uma série de ondas caóticas que aconteceram no nosso Brasil. E eu recebi uma ligação do diretor da Caixa Econômica em Brasília. Cauê, a prefeitura não se inscreveu ainda, não vai se inscrever, porque eu sei que vocês estão evacuando casas, tem ponto de risco, eu vi que já tem casas que têm a água invadida. E aí eu entrei em contato direto com o secretário Fábio Machado, que é o secretário de governo da prefeitura, e realmente a prefeitura não tinha se inscrito ainda no FGTS Calamidades, que é uma bobagem, é uma questão assim, bobagem eu digo, uma bobagem se inscrever. Simples. Tu preencher um formulário no site da Caixa Econômica, encaminhar os documentos e a cidade está apta a ter. Ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras até hoje não têm o FGTS Calamidade, não podem sacar, porque a prefeitura simplesmente não se inscreveu. E ainda não se inscreveu. Eu hoje mandei uma mensagem, a resposta foi que eles estão fazendo o levantamento. Eu vou ler exatamente a resposta para não deixar ninguém me chamar de mentiroso, mas eu fiz a pergunta para ele, e aí ele responde: estamos trabalhando na listagem do endereço dos trabalhadores. Está aqui, Esse é o Fábio Machado, secretário de governo. Eu pergunto para ele exatamente sobre o FGTS Calamidade, se já tinham se inscrito, e estamos trabalhando na listagem dos endereços dos trabalhadores. Ou seja, isso aqui já era para ter sido feito há muito tempo, né? Sim. Logo no início, viu que a água atingiu, aí eu cobrei a prefeitura. Mesmo o Estado colocando Pelotas em calamidade pública, Pelotas não tinha decretado ainda. Então, se você observar ali no meu Instagram, eu faço esse vídeo do FGTS Calamidades, cobro a prefeitura, digo que a prefeitura tem que assinar o decreto de calamidade e 5 horas, 6 horas depois, a prefeita assina na prefeitura e a gente tem essa resposta de que em breve os trabalhadores e trabalhadoras vão poder sacar o FGTS, que é limitado, né? Se tu tem 30 mil de fundo de garantia, só pode pegar 6.220. E isso é para todas as pessoas? É bom essa informação? Ou tu tem que fazer parte da área de risco? Isso é para as pessoas que estão em áreas de risco e foram atingidas. E aí tem que comprovar tudo isso. Com comprovante de residência. Não é para toda a cidade. Entendi. Tá. Isso é interessante também passar, né? Cauê, eu vou te fazer uma pergunta agora aqui, tá? Até porque eu não sei se isso é fake news, então eu gostaria que tu esclarecesse, tá? Eu recebi uma informação dizendo que a prefeitura calculou os dados, né, para a enchente de hoje com dados de 2015 e que nessa época os terrenos de regiões como o Parque Una ali eram mais baixos do que são agora, porque agora foram aterrados com os empreendimentos. Tu sabe me dizer se os dados estavam desatualizados mesmo? Na verdade, isso é uma questão problemática de Pelotas, né? Os últimos mapas que nós temos atualizados, de fato, é do tempo do Fetter.
A prefeitura não atualizou os mapas da cidade. Então, qualquer cidadão que entrar no site da prefeitura e quiser baixar o mapa de Pelotas, vai ver que o mapa é de 2015 e 2016. De fato, isso é verdade. Né? Até essa questão do Parque Una causou um grande transtorno aí na cidade. Porque... E aí eu fiz uma pergunta formal, como vereador na Câmara de Vereadores, pedido de informação, perguntando por que o Parque Una entra no início como zona de risco. No meio do caminho existem bombas na volta do Parque Una de São Gonçalo. Sai uma ação judicial, né, falando que aquelas bombas vão ser utilizadas para tirar água dali e jogar para outros bairros. A prefeitura ainda não respondeu. E aí o Parque Una e o São Gonçalo saem desse mapa. Né? Eu trabalho com o mercado imobiliário. Muitas pessoas falaram, Cauê, tu acha que isso não pode ser por especulação imobiliária, porque a área que é atingida por enchente desvaloriza 30%? Sim, pode ser. Pode ser. Eu acredito pelos proprietários ali, por quem construiu o Parque Una, o Fabiano Demarco e outras pessoas, que isso é uma inverdade. Eu conheço ele e tenho convicção que ele não faria isso. Se eu pudesse apostar entre eles terem agido nesse sentido de querer calar a prefeitura e as pessoas e tirar o Parque Una do mapa para não desvalorizar, e um erro da prefeitura, eu com certeza apostaria no erro da prefeitura. Eu acho que foi um erro drástico da prefeitura. Outra informação que nós temos é que essas bombas teriam sido emprestadas, até onde eu sei, que é de iniciativa privada, né? Até onde a gente tem essa informação, não sei se tu tem essa informação, e que elas estariam ali não é para jogar a água ali para os bairros, e sim para devolver ela caso viesse a vazar o dique do São Gonçalo. Essa informação é verídica? Nós também fizemos essa pergunta formal como vereador, ainda não obtivemos a resposta, justamente para não passar nenhuma fake news. Né? O que a gente sabe é exatamente isso. O Parque Una e o São Gonçalo, eles entram em zona de risco, no meio disso tem um grupo de empresários e pessoas, e alguns que moram lá, né? Ajudam o poder privado com o Sanep e ajudam a prefeitura com as bombas. O Parque Una e o São Gonçalo saem do mapa e tem uma ação judicial. A gente precisa juntar as informações para tentar entender. E outra coisa que fique claro rapidinho, em relação às bombas. Foi por causa que o terreno subiu 2,10 metros acima, e que isso já tirava da margem de risco. Por causa desse cálculo de 2015, teoricamente. É as informações que a gente tem, por isso que a gente está dialogando. É que essa informação foi uma informação oficial da prefeita, é isso que ela falou. Então, essa é a informação a princípio que nós temos, mas não é sempre a informação que nos passam que é o que é verdade. A gente tem que ir atrás para ver. A prefeita, por exemplo, disse que não tem corrupção, que ela não tem compromisso com o erro na gestão dela. E é uma mentira. Eu posso te dizer, porque se eu fosse acreditar nela, eu ia ficar quieto, trabalhando e ajudando sem fazer uma real fiscalização, porque ela disse que não tem compromisso com o erro e não tem corrupção. E eu demonstrei que tem corrupção em várias secretarias. Entendi. Então não é o nosso papel só escutar e aceitar. O nosso papel é escutar, aceitar e averiguar. O meu papel é fiscalizar, então eu estou fazendo exatamente isso. Eu fiz as perguntas formais para saber qual é real. Mas, Cauê, tu acha que o pessoal do Parque Una, de São Gonçalo, se juntou para tirar água do lado deles para jogar nos bairros? Não, acho que nunca fariam isso e acho que não faz sentido nenhum. E tu acha que a prefeita, de repente, autorizaria uma coisa dessas? Porque, assim, ó, essas bombas foram compradas, até onde eu sei, não é os proprietários ou quem foram ali, eu não sei quem comprou, como tu trouxe essa informação aqui, que eles que vão fazer, eles que vão colocar essas bombas, teoricamente teriam sido dadas pro Sanep, pro pessoal lá do Sanep operar essas bombas. Isso é verídico? Essa pergunta que eu fiz, essa pergunta formal que eu fiz para saber exatamente se todas as bombas elas de fato eram públicas, porque alguns dizem que as bombas eram públicas e outras dizem que é a iniciativa privada que deu. Né? Então eu fiz uma pergunta formal para saber qual é a resposta formal, é a resposta que eles me falarem, eu vou conseguir espalhar isso, né? No caso, tu quer uma resposta documentada. Claro, documentada. Mas tu, como vereador, tu acha que alguém pode chegar, eu, por exemplo, se eu tenho grana, posso comprar uma bomba e colocar ela funcionar assim por nada? Olha, tu acha que pode? É possível? Olha, a gente conseguiu agora pessoas para construir a ponte da Z3 de concreto, que poderia ter sido feita há muito tempo agora. Será que tem interesse por trás? Será que não tem? Eu acho que não. Né? Eu acho que, por exemplo, a ponte da Z3 deveria ter sido construída de concreto há muito tempo. Né? Uma zona turística. Cai, né? Não, uma zona turística. O povo de lá pede por isso há tanto tempo. A gente, com o diretor executivo ganhando um dinheiro do nosso bolso, faz os cálculos aí. 16 anos à frente
de uma diretoria que cuida só de pontes, será que as pontes não poderiam estar melhores? São absolutamente todas praticamente iguais, sabe? Então, essa pergunta ela é meio ambígua, eu não sei te responder. Eu acho que poderia ter interesse e poderia não ter, né? Por exemplo, eu posso falar sobre as pessoas que estão ali na colônia Z3. Isso eu te garanto que não tem interesse, porque o precursor da ideia mora em Miami. Ele é daqui, de Pelotas, e mora nos Estados Unidos. Perdão, não é em Miami. Ele mora nos Estados Unidos e ele quer ajudar a colônia Z13, ele quer ajudar, ele acha que a gente tem que aproveitar para fazer a ponte, e isso a prefeitura já deveria pensar. Ó, caiu a ponte. Bom, gente, vamos aqui. Ó, reunião de crise. Quem sabe a gente já constrói essa ponte de concreto, etc. Mas isso não acontece, né? Entendi. É isso que às vezes me deixa com dúvida na prefeita. Porque às vezes eu acho que ela pensa, às vezes eu acho que ela não pensa. Eu não sei te dizer. Cauê, Tá eu certo. tenho agora uma polêmica pra ti, tá? Outra. E até agora não teve polêmica, né? Nada. E essa aqui a gente mais ou menos já sabe qual é a resposta, mas igual eu quero, né, que tu diga a tua visão aí. E essa é sobre o fundo partidário, que está sendo discutido muito. A gente tem aí um fundo partidário de 4,9 bilhões e os parlamentares estavam discutindo lá se destinaria parte desse valor para o Rio Grande do Sul ou não, tá? A prefeitura aqui de Pelotas tocou nesse assunto ou não é eles que decidem? Todos vão usar o fundo partidário? Não, na verdade não compete, né? Não compete a política municipal e nem estadual sobre esse assunto. Compete a política nacional, ou seja, deputados federais, senadores. Federal, né? Eu acho um absurdo. Né? Eu não usei R$1 de dinheiro público. Eu economizo o máximo que eu posso de dinheiro público. Né? Eu não uso diária, eu não uso xerox, eu não uso vale gasolina, né? Cada vereador tem 6 mil de gasolina, eu não uso. É totalmente legal, mas para mim é imoral, então eu não uso. Eu acho 4,9 bilhões para fazer campanha para política, eu acho um absurdo. Isso é o nosso dinheiro. Sim, isso é tu que paga, eu que pago, quem está nos assistindo que paga. Eu acho que esses 4,9 bilhões poderiam estar na saúde, na educação, em tantos outros espaços, né? Eu sou completamente contra. O grande problema é que a gente vive numa... Sem contar que tem dívida externa. Não, tem tudo. Tem tudo. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: 4,9 bilhões é para pagar o panfleto do vereador. Sim. 4,9 bilhões é para pagar uma foto, um vídeo, uma sede. É para pagar campanha para político. Isso é um absurdo. Nos tempos de hoje, com internet, com tudo, sabe? 4,9 bilhões de reais. Tu tem noção que é isso? É muito dinheiro. Eu doaria todo para enchente. Todo, mas sem dúvida nenhuma. E mesmo que não tivesse enchente, vamos colocar em uma outra situação, eu acho que também não deveria existir todo esse valor para isso, né? Poderia ser usado. Mas faz uma valor, pesquisa, né? O político que tu votou o último, vê? Entra no portal da transparência e vê se ele usou. Façam isso em casa. Entrem no portal da transparência das campanhas eleitorais e vejam quanto recebeu de fundo partidário. Isso eu te garanto, que aqui em Pelotas tem vários que falam que são contra e tal, mas usou. Isso tem muito aqui. Gente que quer dar lição de cueca. Isso tem muito. Né? Não, pois famosa moral de cueca. Cauê, tu tá no partido que mais tem fundo. Eu estava, né? Tu tá no partido que mais tem o fundo partidário. Isso é um absurdo. E a pessoa que estava me falando usou 150 mil reais de fundo partidário. E eu não usei nenhum real. Então, a gente vive numa sociedade um pouco assim. Né? Agora, total. Agora, Cauê, tu doaria total. Doaria 100% do fundo partidário, tiraria na hora, votaria sim, com certeza, porque é um dinheiro do povo que tem que estar pro povo, não é para eu estar pagando campanha de político. Então, Cauê, tenho mais uma polêmica com ti, tá? Essa até não estava aqui na nossa lista, mas tu foi um dos responsáveis por dar início à CPI da saúde, né, correto? E tu tá sofrendo represália por causa disso. Inclusive, tu fugiu para Porto Alegre para se esconder da bala e voltou por causa da água. Eu quero saber, com tudo o que está acontecendo agora das enchentes, é certo que vai trazer muita doença. Tem muitas doenças que são transmitidas pela água, leptospirose, toxoplasmose, tétano, várias doenças assim, que até o professor Fabrício já nos... Fora animais, daqui a pouco incidentes com picadura de serpente. Sim, e outras coisas mais que pode acontecer. Em meio a todos os problemas que tu denunciou da saúde lá, a gente está preparado para lidar com o que está acontecendo agora em questão de saúde?
pessoal Eu tô sai. rindo porque ele falou picadura de serpente. E o que tem de serpente aqui nessa cidade? Aí ficou a teu critério. Aí ficou a teu critério, né? Eu larguei no ar, né? Mas tu entendeu rápido. Não, né? a Ele é gente ligeiro, vive- né? a gente Além vive uma de crise. Além de política, ele pode fazer parte da bancada já. Ele tá várias vezes aqui, né? Ele pega rápido os assuntos, né? A gente vive uma crise na saúde, infelizmente. Né? Nossa cidade vive uma crise gigantesca. Eu anuncio no dia 30 de janeiro que a gente tem o maior escândalo dos últimos 25 anos da saúde. Eu me dirijo à Secretaria de Saúde, eu demonstro que está tendo notas duplicadas no pronto-socorro, que está tendo desvio em vários setores da saúde. Vou a Brasília, entrego no Ministério Público Federal, 4 horas depois a prefeita diz que descobre que tem alguns erros e que ela abre a sindicância, que é mentira. Né? Quem fez a denúncia foi a gente, quem vem informando há muito tempo é a gente, tanto que lá de Brasília eu faço a CPI. Eu fui o primeiro a assinar a CPI. Uma semana depois, as pessoas que eu contava que assinassem a CPI não assinaram. É uma questão política, eu recuo, porque às vezes a gente... É política. O importante é abrir a CPI. Né? Então eu recuei. Bom, se eu tirar minha CPI, vocês assinam? Ah, não, a gente faz a nossa. Então tá bem, o assunto de vocês não tem problema nenhum. Eu não tenho esse negócio de ego. O negócio é a gente mostrar para a população. Se dá um passo atrás para dar 5 à frente. É isso aí. E aí a gente abre a CPI, descobre muito problema, dentre outras coisas que eu tenho fiscalizado, e eu posso te afirmar o que eu estou te dizendo. As pessoas estão morrendo por negligência em Pelotas. As pessoas estão morrendo. Tem gente que está indo no pronto-socorro para ser atendido, é mandado embora para casa e está com problemas gravíssimos. Retorna 2, 3 dias depois e morre tendo pronto-socorro. Então, Cauê, tu acha que a gente está preparado? Eu acho que não. Acho que a gente não tem nem medicamentos, está faltando medicamentos. Até semana passada não tinha medicamento de quem tinha HIV. Eu estava cobrando nas redes sociais. Eu estava cobrando nas redes sociais medicamento para quem fez transplante de órgão, que não tem em farmácia. Tinha que ser na farmácia estadual, e a gente entende que colapsou tudo, mas existem pessoas aí que tá política pública. Ela tem que andar de mão dada com a solidariedade. Né? Tu é um agente público, tu tem que estar lá. Quem precisa daquele medicamento não pode faltar. Como é que vai vir? Não sei. Vai vir de navio, vai vir de barco, também, né? vai vir de avião, vai vir emprestado, não interessa. Tem que estar aqui. Então, Cauê, as pessoas... A saúde está preparada? Não. A saúde de Pelotas não está preparada. Pode ter convicção do que eu estou dizendo. Não está preparada. Né? Até porque fizeram essa palhaçada aí. A secretária saiu, pediu exoneração. 3 dias depois ela voltou. Eu nunca vi. Ah, não sabia que ia voltar. Isso é a mesma coisa que um cantor... Olha só, isso é a mesma coisa que um cantor chegar lá e olha, vou me aposentar. O cara faz uma turnê para se aposentar, né? O cara faz uma turnê, vai lá, vende um monte de bilheteria, se aposenta. 3 dias depois ele volta. Isso é a maior enganação que tem, né? É. Então a secretária sai exonerada, né? Quando tu tem que sair de um cargo, tu tem que ser exonerada. Ela é exonerada e aí ela volta 3 dias depois e tá aí. Não Mas tínhamos e aí essa ela informação. reassume toda a responsabilidade ou não? Ela assumiu, ela voltou a assumir. Tá, e de quem é a responsabilidade de realocar ela, reassumir, enfim? Prefeita Paula Mascarenhas, que não tem compromisso com erro. Vai, Tafão. É de se pensar. Tem a fake news e tem os fake. E é diretamente ela, então, que tem que... Sim, ela é a gestora da cidade, né? Tá bem? Mas ela não tem compromisso com erro, viu? A cidade tá super bem, tá tudo certo. Cauê, é meio óbvio, mas igual eu vou precisar que tu fale isso, tá? Porque uma dica que eu preciso é... Uma dica pra gente não cair em fake news. Onde buscar as informações? No Instagram oficial da Prefeitura de Pelotas. Esse é o Instagram oficial da cidade. Esse é o que responde pela cidade. A Prefeitura é quem comanda a cidade. Né? Nós temos 21 vereadores. Eles são os representantes do povo. Não quer dizer que não possa passar uma informação errada. Isso pode acontecer, já aconteceu inclusive até comigo. Mas Não tem é, mas consequências. aí, na realidade, não é fake news, né? Na realidade, aconteceu Não, um erro de informação. Isso, Isso nenhum é uma vereador coisa, vai né? querer informar errado a população. Tô Se dizendo por acontecer, mim. se Sim, retrata. sim. Tá? Às vezes tu não consegue informar exatamente como tu Corretamente. queria. Não, às vezes é a expressão, às vezes as pessoas não entendem a tua forma de expressão. Né? Mas assim, procurem sempre nos canais da prefeitura. Ah, Cauê, mas então tu tá falando que a tua rede social não é verdadeira? Não. Eu estou sempre informando o que eu sei. Mas se for pra Né? escolher uma, escolha a prefeitura. A oficial é a da prefeitura. Né? Que é o órgão que gestiona tudo, né? É quem Faz quem toda a comanda, quem gerencia a cidade. Eu sou um representante da população.
Claro, né? Se vocês quiserem saber algumas coisas a mais, vão na minha rede social, porque a gente sempre informa bastante lá. Não como a prefeitura informa, até a prefeitura está informando porque a gente está cobrando. Mas oficial, as redes sociais da prefeitura, da Defesa Civil, que eu acho que de Pelotas nem tem o Instagram, então esqueçam, é da Prefeitura de Pelotas. Pois é, boa pergunta até. Eu nem sei se tem Defesa Civil. Não sei também. Depois eu vou Não, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul tem. Tá, não, digo daqui de Pelotas. Não, do Rio Grande do Sul eu sei que tem. Acho que não. Pois eu vou dar uma olhada depois, eu vou falar o que é. Tentem ligar pro telefone da Defesa Civil para ver se atende. Onde é que fica localizada a Defesa Civil aqui em Pelotas? Não tenho a mínima ideia. Vamos ver aqui junto. Eu deveria saber, né, mas... Pois é. Foi interessante. Não é divulgado. Não é divulgado. Não... Porque tem que ter um prédio, uma sede, eu não sei como é que se chama, me corrige que eu não entendo. Eu sou nem aparece aqui no Mas deveria ter um prédio, uma sede, deveria enfim, ter, um repartimento dentro da prefeitura, só tem uma e-mail. repartição, no caso. Deveria ter, mas não tem. Aqui, ó, 19, Pelotas, não tem endereço. De fato, não acredito que não tem uma base. Eu acho que não tem uma base. Não, se você colocar no Google, não tem. É verdade. Se eu precisar falar com alguém da Defesa Civil, não tem como achar essa pessoa, só através do telefone. 193, tem que ligar para os bombeiros. Entendido. Cauê, a gente vai encerrar agora aqui, porque a gente já está estourando o nosso tempinho. Tá. Mas para encerrar, primeiro que eu gostaria de agradecer, né? Eu que agradeço. Aí, mais uma vez. Sempre chegando atrasado. Não, mas a gente correria. A gente entende. Pelo menos está trabalhando. Muito. Isso. Para encerrar, eu gostaria de pedir para tu dar um recado pro pessoal de casa. Aí tu pode olhar para essa câmera aqui, dar teu recado. Fala pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer sempre estar aqui nesse espaço que eu acho sensacional, com os meninos sempre informando vocês, né? Quero agradecer todo o carinho que eu tenho recebido nas ruas. Quero agradecer principalmente a ti que está em casa assistindo esse vídeo e que ajudou como voluntário, que teve um amigo que ajudou, um familiar que ajudou, porque como eu falei no início da entrevista aqui, eu nunca tinha visto Pelotas tão unido. Então, nesse momento, o recado é de agradecimento a todos vocês que ajudaram a cidade a sair aí de um problema que poderia ter acontecido e foi totalmente minimizado, porque a sociedade estava junta quando precisava evacuar as pessoas do Laranjal, quando precisava de doação de alimento para o abrigo A, B, C, D, enfim. Parabéns para vocês todos e parabéns para vocês, meninos, por esse podcast informativo, legal, com diversão, mas com o objetivo de informar a população. Na realidade a gente mudou um pouco o foco, tu pode ver bastante, né? Até porque o momento não é de brincadeira por tudo que está acontecendo, independente que seja, não vai ser X, vai ser um X ou vai ser 2X, há uma calamidade instaurada no Rio Grande do Sul. Isso é um fato, não tem como questionar. Uns lugares atingem mais, outros menos, enfim, aí, como tu disse, a questão política é outra coisa, mas que existe uma catástrofe horrível aí, principalmente em Porto Alegre, que aconteceu. Maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, e em outras cidades também. Se não for do também. Brasil, né? Não sei, não tem esses dados, mas pode ser também. Então a gente mudou um pouco o cunho do programa, é mais entretenimento e humor, mas não é um momento de piada nem de brincadeira, então a gente optou por fazer alguma coisa mais diferente, até para não parar o canal, no sentido de que o nosso intuito é sempre levar informações às pessoas, uma forma humorada, mas infelizmente com a situação não é possível fazer. Então a gente te agradece por tu ter vindo novamente aqui, por dar os esclarecimentos. Deu trava-língua geral. Isso eu não estou acostumado a falar assim, é por isso. Não, mas a gente promete que tu vai voltar aqui e na próxima vez a gente vai te sério de novo. Com muito prazer. E a gente agradece pelo trabalho que tu está fazendo, enfim, cobrando, que esse é o teu trabalho, cobrar, né? E agradece muito e continua trazendo as informações que tu traz, que são muito viáveis à sociedade no geral de Pelotas. Muito obrigado, viu, Cauê? Eu que agradeço. Isso aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores e parceiros, porque foram parceirão nessa hora aqui, né? Porque a gente parou de produzir conteúdo divulgando eles, porque o nosso conteúdo é sempre com humor. A gente achou que não era o momento de fazer humor agora, a gente conversou com eles entenderam. E mesmo assim seguiram patrocinando aqui o podcast. Então eu gostaria de agradecer a todos eles. Vai aparecer agora aqui o logo de todos. Muito obrigado aí. Vocês fizeram uma diferença enorme para nós fazendo nesse momento, tá? E pode ter certeza que agora, quando tudo aí acalmar de novo, a gente vai se dedicar muito para divulgar vocês. Muito obrigado mesmo.
Queria agradecer também, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Informação com confiança, né? Isso é muito importante agora. Torço que tudo dê certo aí, que ninguém te mate, porque a gente quer te trazer mais vezes aqui, né? Então, tô na torcida. Não, e o bom é que hoje não tinha um advogado aquele da última Detalhe vez, é o seguinte, fazendo aquelas perguntas, te Eu lembra? vou te dizer uma coisa, se a bala não te pegar, a água vai te abraçar. Não, é uma dica que eu te dou, sabe? Tu pode fugir de uma coisa e acabar caindo em outra, né? Ah, meu Deus. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Só pra dar uma descontraída, um pouquinho só. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça do Triplo C. Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aqui que vocês estão curtindo. Muito obrigado e até a próxima. Show. Só que para gravar...